Glória a Jesus. Nessa noite eu saúdo a todos, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está cansado, dá glória a Deus. Ó, tem alguém cansado, né? Decorrer dessa campanha, hoje é o 10º dia, mas nós não estamos cansados não, porque quem tem Jesus não cansa, porque Ele renova nossas forças, amém? Se enfada um pouco, mas o Senhor nos dá graça. Nessa noite, como eu falei, nós estamos no 10º dia dessa campanha, ano novo, vida nova, aleluia Jesus. Esse é o ano ao qual o Senhor preparou para nós, ter um ano extraordinário. E nessa noite nós estamos aqui juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor e mais um dia aprender com a palavra dEle, em nome de Jesus, amém? São as 12 unções que nós estamos recebendo neste ano de 2026, em nome de Jesus, para que nós venhamos ter um ano de 2026 extraordinário na presença de Deus, amém? Aleluia Jesus. Sem demora nesta noite, nós sabemos que 12 dias, né? Todos os dias nós estamos aqui. Muitas pessoas faltam. Às vezes, final de semana vão para a roça. E às vezes outros não estão com um propósito mesmo de não quebrar a campanha. Às vezes falta. Mas nós estamos aqui na fé. E crendo que Deus, Ele vai nos surpreender nesse ano 2026. Amém? Glória a Deus. Nessa noite nós vamos ler a palavra do Senhor. E você que trouxe a sua Bíblia, vai abrir no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 6, do versículo 34. Aleluia, Jesus. Mateus 6, 34, nós vamos ler. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode estar acompanhando aqui na projeção em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Todos encontrados? Dá glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 6, versículo 34. É o último versículo desse capítulo, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A parte A. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não preocupeis com o dia da manhã. Ainda da maneira que você está, vamos falar mais uma vez com o nosso Pai. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Que aqui estamos mais um dia nessa campanha de fé, crendo no teu agir, crendo na tua grandeza, na tua bondade para com as nossas vidas. E nós só temos que agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fala com cada um de nós nesta noite, através da tua palavra. Fala conosco, Deus, que nós venhamos permanecer nessa campanha, Deus, recebendo as unções, para que nós podemos estar protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que não provém do Senhor, todo roubador da palavra, tudo aquilo que não provém do Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. E que somente a tua presença, que o Espírito Santo permaneça, meu Pai, nesse lugar, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, aleluia, Jesus. Amados, eu vou tirar aqui esse óculos, porque ele só enxerga mais de perto. Para longe fica atrapalhando eu ver o rosto de vocês. Eu estava meditando esses dias, e nessa tarde eu estava meditando, falando com o Papai do céu, e Deus, Ele revelava o meu coração, para me falar um pouquinho da minha vida, nessa campanha de fé, nesse ano de 2026, e Deus falando para mim falar algo que Deus já tem feito na minha vida. E você pode dizer assim, mas eu conheço você, pastora, já sei a sua vida desde o começo.
mas não se importa, é para a glória do Senhor. Eu me lembro como é bom nós estar firme buscando a unção de Deus. Que eu me lembro uma certa vez, no ano de 1996, no mês de janeiro, dia 1º de janeiro, eu entrei pela porta de um salão da Missão Mundial Servo, que não era uma igreja como essa, era um salãozinho ao lado onde é o mercado ali da feira, onde é ali a lanchonete de Marina. Ali era um salãozinho onde, no ano de 1996, no dia 1º de janeiro, eu me encontrava numa situação desesperada, sem saber mais o que fazer da vida, pensando em desistir de viver. E foi quando eu recebi um convite para ir para a igreja, e eu fui. E eu, entrando por aquela porta, naquele salão, ouvi a palavra de Deus, Deus falou no meu coração, e eu entendi o que Deus tinha para mim. E ali, eu ouvi a palavra do Senhor e eu gostei. A minha mente até aquele dia estava fechada. A minha mente até aquele dia não tinha unção, não tinha visão de Deus. Esta é a verdade. Eu estava disposta a tirar a minha vida, eu estava disposta a morrer, porque não sabia mais o que fazer, eu queria morrer. A situação que eu estava vivendo. Foi quando eu entrei por aquela porta e ouvi a palavra de Deus e eu deixei entrar no meu coração. Voltei para casa e eu me lembro que foi uma data de política, foi um dia de uma posse do prefeito. E eu voltei para casa no segundo dia. E eu me lembro, naquela época, eu acho que não tinha ainda essa campanha Ano Novo, não lembro bem. Não lembro se tinha Ano Novo, Vida Nova, as campanhas, mas era de todo dia tinha culto. Essa é a verdade. E ali no segundo dia eu vim e a palavra falou comigo e eu guardei no meu coração. E o terceiro dia eu vim, o quarto dia, e eu quero dizer para você que tudo aquilo que eu estava sentindo, o desejo de eu tirar a minha própria vida, o desespero que eu estava na minha vida, que não sabia mais o que fazer, depois de uma semana, porque quando eu cheguei desesperada, porque eu estava desenganada pelos médicos, que o problema que eu estava passando não tinha cura, eu ia tomar um remédio para o resto da minha vida, mas não ia ser curada. E ali, eu desesperada, meus 6 filhos na época, pequenos, o maior tinha 13 anos, tudo era pequeno, os meus filhos outros. E ali eu desesperada, sem saber o que fazer, com situação no fundo do poço, desprezada pelo pai dos meus filhos, e eu ali naquela situação que só eu e Deus, porque Deus tinha um projeto na minha vida. E eu entrando por aquela porta, e eu ouvi a palavra, e eu entendi que Deus podia mudar o quadro da minha vida, a situação que eu estava vivendo. E para a glória do Senhor, dentro de uma semana, eu me senti curada daquele problema. Eu voltei para casa, alegre, feliz, me senti que Jesus tinha me curado e Ele me curou para a glória do Senhor. Até hoje, nunca mais senti aquilo que eu estava buscando naquele dia, aquela cura. Nunca mais eu senti, nem vou sentir, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E aí eu voltei para casa, e passou uma semana, e passou 8 dias, e passou 9 dias, e passou 10 dias. E eu me lembro que com 12 dias eu me batizei nas águas, amém? A minha mente foi aberta, a minha mente foi ungida por Deus, e eu reconheci a grandeza do Senhor, e com 12 dias eu decidi entregar minha vida para o Senhor Jesus, e a partir daquele momento, a cada vez mais o Senhor só mandando as bênçãos, só me dando sabedoria, força, para mim prosseguir nos caminhos dEle, amém? Não foi fácil no começo, não foi, porque imagina uma mãe com 6 filhos, você vê a história daquela mulher que estava ali, aquela viúva com 2 filhos, que o esposo tinha morrido, e ela foi até o profeta pedir ajuda, fazer o que poderia fazer para pagar as dívidas do seu esposo, porque queria levar os seus 2 filhos para ser escravo, para pagar as dívidas. E imagina uma mãe com 6 filhos, sem um pequeno salário, sem uma pequena Bolsa Família. Naquela época não tinha, há 30 anos atrás não tinha isso. Imagina como é que estava a mente desta mãe, pensando no amanhã.
E eu até anotei aqui que muita gente sofre hoje por causa do amanhã. E o futuro de muita gente preocupa muita gente, mas Deus já está no futuro. Amém? E eu naquela época eu não tinha entendimento, eu estava pensando no futuro. Eu estava preocupado com o que eu ia fazer com tanto menino. Eu estava preocupado com o que eu ia fazer na manhã para sustentar aquelas crianças. Eu estava preocupada com o futuro. E eu estava sofrendo. E eu estava desejando morrer, porque eu achava que não tinha saída. Aleluia. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, e Deus falou no meu coração que Ele estava no controle de tudo, e Ele podia mudar a situação, eu acreditei, entreguei a minha vida para Ele, e Ele mudou o quadro da minha vida. Aleluia. E a partir daquele dia, tudo foi mudado. Continuou a situação difícil? Continuou. Mas a minha mente foi mudada. A minha fé foi avivada dentro do meu coração, que o Deus que fez os céus e a terra ia prover tudo na minha vida. E Deus proveu. Nenhum morreu de fome e nenhum foi preciso dar para alguém, para morar com alguém, porque uma que morava, que era pequena de 9, 10 anos, que morava com uma pessoa, voltou para casa porque Deus trouxe para se ajuntar, para servir o Senhor. Aleluia! A minha mente foi ungida por Deus. Vale a pena nós confiar e vale a pena nós acreditar nas campanhas que nós fazemos, fazer com determinação, acreditando no nosso coração que essa campanha é uma campanha poderosa. O poder de Deus pode agir na nossa vida através da nossa fé. Amém? Não é em vão essas 12 unções que nós estamos recebendo nessa campanha de Ano Novo, Vida Nova. 12 unções sobre as nossas vidas, para que nós podemos a cada dia ter uma mente em Cristo Jesus, uma mente de fé a cada dia, procurando, buscando cada dia mais o Senhor. Amém? Como eu já falei, não foi fácil. E eu permaneci agora aí. Me batizei, desci as águas, recebi o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, porque quando nós batizamos, descemos as águas, nós nascemos uma nova criatura, a nossa mente, Deus dá um novo entendimento. O Espírito Santo, quando nós buscamos verdadeiramente dentro da palavra dele, ele nos dá uma sabedoria, um entendimento para nós prosseguir a jornada da fé. As lutas veio, o problema veio, a situação continuou difícil, continuou, mas a minha mente estava ungida por Cristo. E hoje, falando de mente ungida, hoje vamos receber a unção sobre a nossa fronte. Aleluia, Jesus. Ungir a fronte, que significa? Aleluia, Jesus. Fronte representa futuro. Nós pensamos no futuro. E quando a nossa fronte está ungida, nós entregamos o nosso futuro nas mãos do Senhor. Nós entregamos o nosso futuro nas mãos de Deus, porque Deus é quem pode resolver tudo. Nós não conseguimos resolver nada quando nós preocupamos, como antes que eu não conhecia, eu preocupei tanto, querendo resolver e não conseguia, e queria desistir de viver, porque achava que não tinha jeito. O inimigo colocou na minha mente, se eu morresse resolvia, mas Deus falou mais forte, resolve. Você entregando a sua vida para mim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele fará o desejo do teu coração. E Deus viu o desejo do meu coração, e eu pedia para Ele todos os dias sabedoria, força, entendimento, para que eu pudesse prosseguir nessa jornada, para que eu pudesse trazer os meus filhos para os caminhos do Senhor, para que eu pudesse permanecer buscando, para mim ter a minha vida eterna. Amém? Porque nós sabemos que Deus tem poder para curar, para restaurar, mas o melhor mesmo que nós podemos receber do Senhor é a nossa vida eterna. A cura é boa, a prosperidade é boa, é o que Deus tem nos dado a cada dia. Um ano restaurado, um ano abençoado, um ano de prosperidade Deus tem nos dado. Porque da maneira que eu vivia naquela época, para quem me conheceu sabe e me conhece, como Deus fez, o que Deus fez na minha vida e tem feito e vai fazer muito mais na vida dos meus filhos, amém? Hoje posso dizer que meus filhos, só tem um que ainda não casou, todos casados, todos bem casados, abençoados. Então Deus tem provido na minha vida. Quando nós damos o lugar para Deus e temos a nossa vida ungida por Deus, e nessa campanha começamos a ungir a cabeça, olho, boca, as costas, pés,
coração, e vamos ungir o nosso corpo todo na presença de Deus, para que nós podemos permanecer firme e ter um ano de 2026 extraordinário na presença de Deus, amém? E amados, e muitas pessoas estão sofrendo hoje, porque estão preocupados com amanhã. Até mesmo pessoas na igreja têm buscado, têm feito campanha e não têm recebido, diz assim, pensa, até aqui, e eu pedi isso para Deus, não recebi, está preocupado com amanhã, será que Deus vai me dar amanhã? Descansa no Senhor, confia, Ele vai prover, porque Ele é Deus. Não preocupa com o amanhã, porque o amanhã não pertence a nós. O amanhã está nas mãos do Senhor, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Nós temos que preocupar com agora, o momento que nós estamos vivendo aqui, buscando a cada dia a presença de Deus, amém? Mas a gente vê que tem muitas pessoas sofrendo ainda. A gente vê como quase ia acontecendo comigo, desesperada, sem saber o que fazer. O inimigo colocava na mente que se morresse ia resolver a situação. E quantas pessoas a gente vê que está acontecendo hoje? Está passando por um problema, está passando por uma situação difícil, ou uma enfermidade que foi, um médico deu o diagnóstico e disse que não tem cura, e a pessoa se desespera e acha, mas amanhã, como é que vai ficar a minha vida no amanhã? Quem vai cuidar de mim? E isso e aquilo, fica preocupado com o amanhã. E aí o inimigo fica colocando na mente, o inimigo fica colocando na vida da pessoa, colocando algo mentiroso, que se tirar a sua própria vida vai resolver, e não resolve. Vai acontecer coisas pior. Porque a Bíblia diz que quem tirar a sua própria vida não tem o direito de vida eterna. Então o inimigo tem tentado levar muitas pessoas preocupando com o amanhã. Foi o meu caso naquela época. Mas quando eu ouvi a palavra do Senhor, que eu entreguei a minha vida para Deus, a minha mente foi mudada. E nessa noite, amado, que nós estamos nessa campanha de fé, recebendo essas 12 unções que Deus tem liberado sobre as nossas vidas, que nós venhamos levar a sério cada vez mais, que é verdadeiro tudo aquilo que diz a palavra do Senhor, e que nós sabemos que o nosso amanhã, se nós entregar nas mãos de Deus, a situação difícil pode ser resolvida. O medo de nós não conseguir aquilo que nós almejamos, o medo vai perder as forças, porque a nossa mente, a nossa fronte está ungida por Deus. E no nome de Jesus, nesse ano 2026, vai ser um ano extraordinário nas nossas vidas. E eu digo isso porque todo ano tem um tema diferente. Todo ano eu me apego com um tema. E Deus, Ele provê na minha vida. Todo ano tem um tema diferente sobre o ano. Todos os 12 meses nós oramos e Deus, Ele tem honrado a minha fé. E eu creio que Deus tem honrado a sua fé. E que você não venha desanimar, que você não venha deixar a sua mente ficar preocupado com o amanhã, porque a fronte fala do que está à frente das nossas vidas. Então, a fronte representa futuro. E se a nossa fronte representa o futuro, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E tudo que Deus tem de bom para nós está nas mãos dEle, Ele vai liberar sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia, Jesus. Ungir a fronte é entregar o amanhã para Deus. Então nós vamos ungir a nossa fronte nessa noite, simbolizando um ato profético, que nós estamos ungindo a nossa fronte, entregando o nosso amanhã para Deus, que não vamos estar preocupados. O amanhã, eu estou desempregado hoje, será se eu vou conseguir o emprego amanhã? Não, eu vou orar ao Senhor e vou confiar, e Deus vai prover, e vou correr atrás, vou soltar os currículos, Deus vai prover, fazer a nossa parte, mas não vai ficar preocupado. Mas eu fiz um exame e eu estou preocupado, será que eu vou passar no médico, vai dar uma notícia mal? Não se preocupe, entrega nas mãos do Senhor. Sabemos que somos frágeis, sim, ser humano,
Quando a gente fazemos um exame que o médico pede, enquanto você não passa no médico, fica aquela coisa, pensando, amanhã eu vou no médico, será que vai dar o quê? Mas está repreendido, não vai dar nada. Vem um negativo, mas imediatamente vem um positivo. Deus está no controle de tudo. É isso que Deus quer de cada um de nós. Quando nós entregamos nas mãos dEle. Aleluia, Jesus. E às vezes, amados, a gente fica preocupado, esquecendo que Deus está na frente. Nós sabemos que Deus não anda atrás. E eu me lembrando, eu meditando nessa frase, que Deus não anda atrás de nós. Deus sempre está na frente. Quando a gente, já aconteceu comigo isso. A gente vai na casa de algumas pessoas assim, quando a gente sai, ele fala assim, Deus te acompanhe. Eu digo, Deus vai na minha frente em nome de Jesus, porque Deus não é um cachorrinho para ir atrás de mim. Deus sempre está na frente, e quando Deus está na frente, tudo é resolvido. Quando nós colocamos Deus na nossa frente, em tudo das nossas vidas, tudo dá certo. Deus, Ele não anda atrás de ninguém, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele está na frente, Ele que abre caminho, Ele que quebra os grilhões, Ele que expulsa Satanás, Ele que nos dá a vitória. Esse Deus que está na nossa frente todos os dias. Aleluia, Jesus. Deus sempre está na nossa frente quando nós confiamos e não preocupamos com o amanhã. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque antes de nós chegar no amanhã, Deus já chegou. Deus já está na nossa frente. Aleluia, Jesus. Como eu já falei, preocupação não resolve nada. Preocupação no amanhã traz prejuízo. Então, nessa noite, nós vamos cada vez mais entregar o nosso amanhã nas mãos de Deus. Foi o que aconteceu, deixa eu resumir aqui. Foi o que aconteceu na minha vida. Estava desesperada, preocupada com o amanhã, achando que ia morrer de fome com os filhos, desempregada. Mas quando eu conheci a palavra, que entreguei a minha vida para o Senhor, eu tive novos pensamentos, pensamento positivo, pensamento de fé. Gerou dentro do meu coração a minha fé, ela se manifestou ali. E ali eu comecei a fazer as campanhas. Quando eu aceitei Jesus, me batizei com 12 dias. Com 2 meses me consagraram a obreira e eu na fé. E ali, vinha as campanhas, eu não perdia uma. Vinha as vigílias da madrugada, eu não perdia uma. E a situação ainda difícil. Às vezes a gente entrega a vida para Deus e quer receber logo tudo. Mas é um processo, é uma perseverança. O ano 2026 está começando agora. Vamos terminar a campanha 12, um sonho de 12 dias. Aí terminou a campanha, vai voltar os novos pensamentos velhos. Não, vamos permanecer. Tem campanha, vamos fazer. Vamos estar com a nossa fé ativa cada dia na presença de Deus. E ali eu permaneci na fé. Eu me lembro uma certa vez, eu ainda desempregada com os filhos. E na campanha, já estou terminando. E na campanha que teve na igreja, nós fizemos junto com a pastora na época, o fundador dessa igreja, o pastor Raimundo e a missionária Júlia. E eu ali, obreira, e nós aqui em cima desse altar, e nós orando, encerrando uma campanha forte, poderosa como essa. Eu só sei que Deus usou a missionária, a pastora na época, e ela, quando terminou, Deus mostrou para ela, Deus revelou para ela na hora, e quando terminou a oração, ela chegou para mim e disse: obreira, e eu estava passando situação apertada. Ela disse: obreira, Deus me mostrou na sua vida, eu via sobre a sua cabeça um saco de moeda derramando de dinheiro na sua cabeça. E eita glória, eu recebo, em nome de Jesus. Eu recebi aquela revelação que Deus mostrou para ela. E ali, terminou a campanha e eu continuo na presença de Deus buscando. Logo, logo, foi sorteado os lotes ali onde é o Colégio Isidoro, onde tem aquela quadra hoje, esporte ali. Sortearam um lote para as pessoas que estavam desempregadas trabalhar, plantar canteiro. E eu disse: eu sou uma delas. Entrei naquela, quem
me conhece, cadê a irmã Marilu? Tem um bocado de gente que me conhece quem era eu naquela horta ali. Era igual um no caco, não parava. E ali foi sorteado. E quando sorteou, eu ganhei, foi um sorteio. Na frente umas terras bonitas, uns lotes bonitos, bom. Eu disse, eu dentro do meu coração, eu vou ganhar o primeiro lote aqui, que é o melhor, porque eu sou crente, Deus vai me dar isso aqui, no sorteio. Eu pensando comigo mesmo, eu sou melhor. Mas não é assim. E ali Deus é Deus. Quando deu o sorteio, eu ganhei um lote, o último lote, lá debaixo de um pé de pau de tamboril, bem grande, uma terrinha ruim do capim. E eu disse, me deu uma tristeza no coração, eu ganhei o mais ruim, e eu sou filha de Deus, eu ganhei um lote mais ruim, meu Deus, fulano não é nem crente, e ganhou esse lote tão bom aqui, eu pensando comigo. E ali Deus queria mostrar que Ele é Deus na minha vida. E eu comecei a plantar, comecei a fazer os canteiros, e daqui a pouco, aí o pastor Raimundo dizia assim, ei, leva o sal ungido, unge os seus canteiros lá. E ali eu pela fé fazia aquilo ali, mas pela fé ali, trabalhando, para a glória do Senhor, Deus abençoou aquele lote, que as coisas minhas, que era a terra mais ruim, era melhor do que todos os canteiros da frente. E o povo fazia fila, passava dos canteiros do povo que estava na frente, atravessava a horta todinha, ia chegar, não, irmã Marilu, trabalhava no Isidoro, está aqui Marilu, cadê ela? Marilu, está lá no fundo. Trabalhava no Isidoro, fazia fila, a irmã Bendita também sabe disso, fazia fila, me gritando, ei irmã, faz o meu pacote, ei irmã, faz o meu. Só sei que eu vendia tanto que era coisa de Deus. Amém? Deus mostrou para mim que aqueles que confiam nele, Ele tudo fará. Um lote que mostrava que era mais ruim a terra, Deus se fez ficar boa, Deus ungiu, consagrou. E ali eu vendia, e as pessoas que ficavam na frente ficavam zangadas, porque diziam, por que esse povo só passa para aquela mulher? Esse povo só passa para lá. Mas Deus sabia por quê. Era de Deus. E eu vendia tanto para aquele povo do colégio. Eu saía de lá 12h30, às vezes eu saía de lá meio-dia, correndo para ir para casa, para cuidar do povo, das crianças que estavam lá, e vendia, e Deus abençoou. Foi 4 anos, não sei lá quantos anos foi mais naquele tempo, naquela horta. Foi o que Deus mostrou para a pastora, aconteceu. Era saco de dinheiro, mas olha o que eu fazia, de moeda. Quando era meio-dia, chegava em casa com uma sacolada de dinheiro mesmo, de moeda de dinheiro, e eu corria para o quarto, chega lá, contava quanto é que dava, contava tudinho, e o que dava ali, eu tirava os 10% e separava e botava, guardava. À tarde tornava aí de novo. Toda hora que eu chegava lá, vendia. No outro dia tornava de novo. Quando completava um mês, eu trazia o dízimo completo para casa, para a obra de Deus. Amém? Sendo fiel ao Senhor, porque foi Deus que fez aquilo na minha vida. Então vale a pena quando nós confiamos, entregamos nossa manhã. Então a partir dali, Deus foi abrindo porta, e depois saí da horta e tal. E foi muita luta, mas foi muita vitória. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém? Então, amados, continua na fé, não desista, busca Deus, aleluia. Continua nessa campanha com fé, recebendo essas unções, porque essa unção que Deus está liberando sobre as nossas vidas, vamos passar um ano ungido, consagrado. Mas não é nós sair daqui porque Deus nos ungiu, vamos viver de qualquer jeito, não. Vamos permanecer na presença de Deus, buscando para que Deus possa a cada dia cumprir as promessas dele nas nossas vidas, amém? Já estou terminando, hoje é sábado. Essa mulher gosta desse bichinho, né? E assim que quando o bispo dá a ordem, já fico preocupada, mas Deus sabe o que faz. Então, o que eu quero dizer, que Deus me curou, Deus curou a vida dos meus filhos, Deus deu tantos livramentos lá na casinha, um lugar onde eu morava, num barraquinho tão pequeno, tão humilde, que Deus me escolheu lá naquele lugar, para Deus me trazer para a obra dele, para Deus me liberar a bênção sobre a minha vida. E hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Porque eu não fiquei preocupada com amanhã, eu entreguei nas mãos de Deus, e Deus tem resolvido tudo, e a cada dia eu tenho entregado nas mãos do Senhor, amém? Não desiste de entregar o seu amanhã nas mãos de Deus, não. Não preocupe o que está para acontecer, o que vai acontecer. Não preocupe, entregue nas mãos de Deus, confia. Venha ter uma mente ungida, uma fronte ungida na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus cuida melhor do que nós do amanhã. Só Ele pode. Foi o que Ele fez na minha vida e quem sabe fez na sua vida.
Você pode ser pastora, eu também entrei por essa porta na época, desesperada, e estou aqui porque o Senhor, Ele me deu uma nova vida. Amém? Nessa noite nós vamos estar orando ao Senhor, nós vamos estar falando com Deus e recebendo esta unção. Vou terminar porque já é 8h30 e tem que ungir a nossa fronte nessa noite. Aleluia, Jesus. Você pode me perguntar, o que é unção de Deus? É uma capacitação divina para cumprir o propósito de Deus. Quando nós recebemos essa unção, nós estamos sendo capacitados por Deus, uma capacitação divina. Capacitação divina para nossas vidas nesse ano de 2026. Nessa noite, o bispo pastor vai estar ungindo a sua mão, e para que você venha colocar daqui a pouquinho sobre a sua fronte, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou estar botando aqui uma música, enquanto vai estar ungindo, vai passar uma música e você medita como é forte. Aleluia, Jesus. Nós só precisamos lembrar de 3 coisas que Jesus falou. Jesus disse: não preocupe com o amanhã. A fronte fala o futuro. Ungir a fronte é entregar o futuro para Deus. Continua lembrando dessas coisas, que tudo vai acontecer nas nossas vidas. Nessa noite, se coloque de pé em nome de Jesus. Você fica de pé, feche os seus olhos, estenda as suas mãos, igual nós temos feito todos os dias. Vem o óleo santo. O óleo santo está descendo. Um ato profético. Com seus olhos fechados, receba nesta noite. Aleluia. Não é por força nem por poder. Isso. É pelo teu Espírito. É pelo Espírito de Deus. Nos chama para um novo tempo. É, Deus está te chamando para um novo tempo na tua vida, meu irmão, minha Para irmã. viver além. Oh, aleluia. Debaixo da tua promessa. O extraordinário vem. É verdade, Jesus. Amém. Unge a cabeça, unge o coração. É isso que está acontecendo nesta campanha. Fortalece as costas, firme Oh, os pés, Jesus. pra caminhar na fé que vem do céu. Abre os ouvidos pra ouvir tua voz. Guarda nossa casa com o teu favor. Consagra Aleluia, as Jesus. mãos pra trabalhar e os nossos lábios pra profetizar. Aleluia. 12 unções. Essas 12 unções, meu Deus. Óleo de Deus, é óleo descendo do céu sobre os seus. Libera, Senhor. Cada área rendida Libera uma unção, meu Deus. do Senhor. Do teu Espírito Santo, papai. Vivemos o melhor. Assim como esse óleo que o pastor evangelista liberando, meu Pai, derramando sobre a mão dessas pessoas. Um ato profético, meu Pai, de se descendo do céu através do teu Espírito Santo, Senhor. Oh! Mudar, mas o céu já liberou. Deus está liberando. Extraordinário. Aleluia! Receba nesta noite o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Identidade, unja a mente com santidade. Verdade, meu Deus. Unja a conta com provisão, porque a bênção do Senhor enriquece, não traz aflição. Unja a casa, unge o lar, unge o caminho por onde eu andar. Da cabeça à fundação, tudo consagrado na tua unção. Aleluia! 12 unções para o extraordinário de Deus. Um novo tempo nasceu para os seus. Vivemos não por vista, Esse ano 2026. mas por fé e unção. O
Vai ser um ano diferente na sua vida. Deus é nossa porção. Recebemos o óleo, vivemos a promessa. Tudo é teu, Senhor. Aleluia, Jesus. Tudo é pela Aleluia, Jesus. unção. Continua nesse mesmo espírito. A presença de Deus é forte nesse lugar. Aleluia, Jesus. Todos receberam a unção sobre a mão. Aleluia, Jesus. Neste momento nós vamos estar orando e você vai colocar essa unção que você recebeu sobre a sua fronte, com seus olhos fechados. Coloca a sua mão. Que essa unção que você recebeu, você está sentindo pulsar na sua fronte. Assim como a nossa fronte está pulsando, é a certeza da presença de Deus sobre as nossas vidas. Que nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, nesse ato profético de fé, meu Pai, nessa campanha forte, ano novo, vida nova, uma 12 unções, meu Pai, para um ano extraordinário. Que cada pessoa que recebeu sobre a sua mão esta unção, este azeite, e tem colocado a sua mão sobre a sua fronte agora, Deus, que não venha ser simplesmente, meu Deus, uma unção, mas que venha ser o poder do Teu Espírito Santo, ungindo, consagrando, meu Pai. Que a partir de agora, meu Deus, ela não venha preocupar com o futuro, mas que ela venha entregar o futuro nas Tuas mãos, Pai. Porque o Senhor cuida, e o Senhor cuida melhor do que nós. E que nessa noite, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada pessoa que está sendo ungida à sua fronte nesta noite, ela venha ter visões diferentes. Ela venha olhar somente para o alvo, que é o Senhor. Que ela venha permanecer crendo que o Senhor está cuidando do amanhã dela. Que ela não venha preocupar com nada no amanhã, porque o Senhor é quem cuida de tudo. E que ela não venha, meu Pai, desanimar na fé, mas que ela venha permanecer crendo, meu Pai, que o Senhor está no controle da vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, que tenta atrapalhar a vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, tudo aquilo que tenta tentar pensamentos negativos, preocupação com o amanhã, seja repreendido em nome de Jesus. Meu Deus, que a cada dia ela venha entregar cada vez mais a sua vida nas Tuas mãos, Senhor, e confiar, meu Pai, e que o amanhã o Senhor vai cuidar, e que o Senhor vai dar para ela, para cada um de nós, um ano 2026 extraordinário na Tua presença, e que nós venhamos testemunhar o Teu poder. Que tem pessoas aqui, meu Pai, que já está testemunhando o que o Senhor tem feito na vida dela nesses dias, Deus, e que muitos testemunhos vão ser contados aqui, para que o nome do Senhor venha ser glorificado a cada dia, porque é o Senhor que pode todas as coisas das nossas vidas. E nós oramos nessa noite, Deus, profetizamos, Pai, em nome de Jesus, uma fronte ungida pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Só você que creu, que recebeu essa nova unção, dá um aplauso para Jesus bem forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode sentar, já estou quase terminando. Como eu falei, hoje é sábado, né? Amanhã é domingo, não tem bom dia. Pode dormir até mais meio-dia um pouco. Não tem nada a terminar mais tarde um pouquinho não. Amém? Então, amados, nessa noite nós estamos, né, amanhã já é o 9º dia, 11º dia dessa campanha, e nós estamos com esse propósito, né, dos votos, porque os votos agradam a Deus. Quando Jacó estava ali, naquela situação que ele passou, ele fez um voto e Deus honrou, e ele honrou ao Senhor. E não é diferente nas nossas vidas. O meu está aqui, ó. Vou cumprir
Em nome de Jesus. Deus provê nas nossas vidas. Às vezes você pega o envelope do voto do Salmo, e o Salmo, como o bispo fala aqui, é do 1º até o 150. E às vezes você diz, não vou pegar não, porque eu tenho medo de eu pegar o 150, eu tenho medo de eu pegar o 100. Se pegar o 100 é muito bom. Bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor. É forte lá o Salmo 100. Fugiu agora. Então, se você pegar, não tenha medo. Entrega, confia. Deus é o Deus provedor. Está aqui. Se você não pegou, você não fez o seu voto ainda, você tem a oportunidade nessa noite de pegar um envelope para nós estar juntos orando, para que Deus possa estar nos honrando, porque o Senhor, Ele nos honra, amém? Eu digo porque eu já tenho experiência de fazer voto com Deus e Deus honrar, amém? Nessa noite, nós vamos orar pelos pedidos e orar pelo ano, pelo mês de outubro, né? Mês de outubro. O mês de outubro é um mês a qual, quando eu não conhecia Jesus, eu morava na zona rural. Meu testemunho é muito forte, eu conto assim uns pedacinhos. E lá eu morava e eu não conhecia verdadeiramente Deus, a palavra. Eu dizia que tinha Deus. E na época, casada, tendo os filhos, no mês de outubro, no dia 4 de outubro, é o dia que a qual na religião que eu servia ali, é dia de São Francisco, pai da pobreza. E eu fiz muito voto naquela época. Fiz muita coisa para ele, mas não consegui resolver nada. Cada vez mais a pior. Foi quando eu decidi vir para Santa Rita, mudamos para aqui, já não tinha mais o que fazer, só tinha os filhos e o marido. Vim para aqui, para Santa Rita. E aqui foi que eu comecei uma nova vida e conheci Jesus, e Ele mudou a minha vida, a minha história, e para a glória do Senhor, estou aqui hoje adorando esse Deus que é um Deus provedor, é um Deus salvador, é um Deus que nos guarda e nos protege, esse Deus que provê tudo nas nossas vidas, amém? E nessa, fica de pé, vamos orar em prol do mês de outubro. Mês de outubro, vamos estar orando para que Deus venha estar. Quando nós chegar no final do ano, mês de outubro, já está consagrado. E você que fez o seu pedido, está aqui, todo ano eu faço, e todo dia eu vou lá ler, deixa eu ver se já cumpriu o que eu pedi. E eu olhar, Deus já operou isso. Nesse ano de 2025, foi muita bênção que Deus realizou através do pedido, da minha fé. Amém? Feche os seus olhos, levanta o seu pedido. Vamos estar orando ao Senhor, meu Deus e Pai. Nessa noite nós agradecemos o Senhor por essa oportunidade. E aqui nós estamos diante da Tua presença para orar, clamar ao Senhor em prol do mês de outubro, meu Deus, a qual nós estamos nesta campanha de fé, consagrando os meses, os 12 meses. Hoje, meu Pai, é o mês de outubro, a qual nós estamos orando, para que o Senhor venha estar ungindo e consagrando, meu Pai. Que quando nós chegar esse dia, meu Pai, esse mês, venha ser um mês de sucesso, um mês de prosperidade, um mês com muita saúde, com muita libertação, com muita sabedoria do Senhor, com muitas almas ganhas para o Teu reino, que durante o ano nós podemos conquistar a alma, e no mês de outubro nós podemos estar contemplando a grandeza do Senhor, em nome de Jesus, Deus. E que tudo aquilo que não provém do Senhor contra o mês de outubro, nós cancelamos todo o projeto do mal em nome de Jesus, e que a mão do Senhor permaneça estendida, abençoando, guardando, e que nós venhamos ter um mês de outubro abençoado pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. A cada pessoa que fez o pedido, meu Pai, eu não sei, mas o Senhor conhece o desejo do coração de cada pessoa que tem escrito aqui, e aquelas pessoas que não escreveu, mas ela, meu Pai, meu Deus, tem no coração dela aquilo que ela quer do Senhor, que o Senhor venha realizar sonho, que o Senhor venha estar, meu Pai, em nome de Jesus, provendo na vida dessa pessoa, meu Pai, e que ela possa, meu Pai, testemunhar o Teu poder, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai, e
te agradecemos, meu Deus, e que o Senhor possa estar honrando a cada dia, meu Pai, essas pessoas que têm se levantado com fé para fazer voto, meu Pai, e a gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Oh Deus, e no nome de Jesus, Pai, oh Espírito Santo, eu te louvo, te dou toda a honra, toda a glória. E eu quero nesse momento que o Senhor lembrou o meu coração, que o Senhor me falou à tarde, Deus, oh Jesus, oh Deus, para que eu possa orar pela vida do nosso líder, o apóstolo Daniel Elias, meu Pai, e a bispa Aurélia, a sua família, a qual o Senhor escolheu neste ministério. O Senhor, através do teu Espírito Santo, Deus, revelou o coração dele, esse ministério ao qual eu conheci o Senhor Jesus, e eu sou grata ao Senhor pela vida do apóstolo Daniel. Continua com ele, dando sabedoria cada vez mais, Deus, e que o Senhor continua abençoando a vida, meu Pai, dos bispos, como o bispo Dom que está conosco aqui nessa jornada de fé, meu Pai. Temos aprendido juntos, meu Pai, fazendo a tua obra, Deus, e que as vidas, meu Pai, que a cada dia tem sido alcançada para o teu reino, Senhor. Nós te louvamos nesta noite e abençoamos, meu Pai, a vida do bispo, da bispa Daniela, seus filhos, e que seja assim abençoada a cada dia, que esse ano 2026 venha ser um ano extraordinário na vida deles, meu Deus. Eu oro e já te agradeço, Pai, pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe nessa noite. Continua com cada um, abençoando, trazendo resposta, vitória na vida de cada um, Pai. E amanhã nós podemos estar aqui novamente na mesma fé para glorificar e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você pode dar um aplauso para Jesus, ele merece. Aleluia. Vira para seu irmão, da paz do Senhor, com um sorriso de alegria na